Olá, olá, pessoal, muito bem-vindos à correção do nosso super simulado para o concurso da Prefeitura de Santa Maria. Para os que não me conhecem, eu me chamo Patrick Meneghetti, sou professor de língua portuguesa aqui do CPC Concursos e a partir de agora, então, vou corrigir o simulado com vocês. Espero que tenham se saído bem, que tenham relembrado aí os conteúdos estudados por nós. E caso tenham errado alguma questão, vamos agora debater, vamos corrigir, vamos entender por que erramos. De antemão, peço a vocês que abram aí o arquivo com o simulado, acompanhem junto comigo. Eu vou utilizar o quadro aqui para explicar algumas das questões que necessitem de maiores anotações, certo? Então, juntos, a partir de agora, correção do simulado CPC, Prefeitura de Santa Maria, disciplina de língua portuguesa. Gente, eu vou ir resolvendo as questões e voltando ao texto à medida do necessário. Nós vamos começar um pouquinho fora de ordem, né? Resolvendo as questões números 4 e 5, tá? Por que as questões números 4 e 5? Porque elas preenchem ainda as 6, 4, 5 e 6, porque elas preenchem as lacunas do texto. E lembrem das nossas aulas, texto com buraco, nós precisamos primeiramente tapar esses buracos, certo? Vamos lá. Instrução. As questões de números 1 a 18 se referem ao texto abaixo, escrito pelo jornalista Paulo Germano para o jornal Zero Hora. Por que é tão difícil parar de cantar macaco no estádio? Gente, respondendo lá a questão número 6, né? Porque separado, sem acento, é um porquê de pergunta no início de uma oração. E uma pergunta direta, está lá o ponto de interrogação. Já prevejo a reação, é sempre a mesma. Dirigentes vão perguntar. Dirigentes, né? Temos lá na questão número 4, dirigentes, questão de grafia correta, né? Se escreve com G. A quem interessa escrever sobre isso? A quem interessa, né? Vejam, gente, nós utilizamos ali um A, tá? Um A. Interessa para quem? Se usa crase antes do pronome quem? Em hipótese alguma. Então, ali nós vamos utilizar apenas uma preposição, o a preposição. A quem interessa escrever sobre isso? Como se eu, gremista, quisesse desestabilizar meu próprio time. E aí nós seguimos lá, né? No segundo parágrafo diz o seguinte: no Grenal do domingo passado, na Arena, pelo menos 3 cânticos mencionavam o quê? A expressão, tá? E aí, gente, se aquele A eu utilizei a pergunta o quê, eu vou utilizar apenas um artigo A. Não vai acento grave, não é uma preposição, é apenas o artigo. O verbo mencionar não pede preposição. Aí nós temos no terceiro parágrafo, a justificativa, como a reação, também é sempre a mesma. Não se trata de uma expressão racista, dizem. Seria só uma provocação a quê? Ó, provocação a alguma coisa. Alguém está pedindo preposição. E a mania é um nome feminino. Mania é um substantivo feminino. Então, juntando a preposição com o artigo, aqui nós vamos utilizar um a com o acento grave. Então, uma provocação a, com crase, mania colorada de imitar tudo que o Grêmio faz. E aí, seguindo, outra desculpa é que os torcedores do Inter, nos tempos dos eucaliptos, subiam em árvores no entorno do estádio para assistir às partidas, feito macacos, donde o apelido. Assistir, no sentido de ver, no sentido de olhar, pede a preposição a. Depois, partidas, nome feminino, aceita o artigo definido as. A mais as, crase. Próximo parágrafo. Seríamos contra o Grêmio ao defendermos um Grêmio melhor? Por
quê? Separado porque é uma pergunta. E aí, lembram da nossa aula? Bate no ponto, cria o galo na cabeça. Então, por que separado com acento circunflexo? Quinto parágrafo. É bom deixar claro. Sei que o clube internamente reprova a expressão macaco. Há anos que a direção promove campanhas meritórias, sempre lembrando que somos todos azuis, pretos e brancos, né? Há anos, ideia de tempo passado, qual é o A que se vai usar aqui? O A com H, verbo haver. E aí vem lá, né? Porque essa turma não acha racista chamar um colorado de macaco. Concordam que é racista chamar um jogador de macaco, chamar o juiz de macaco, chamar qualquer outro de macaco. Mas eles honestamente e genuinamente entendem que o sentido do insulto muda quando o alvo é um torcedor do Inter. Está dando uma justificativa, uma razão, uma afirmação que por que vai ali? Porque junto sem acento, é de resposta, certo? Então, por que junto sem acento? Sétimo parágrafo. Essa é uma expressão estigmatizada. Estig, né? O G é mudo, estigmatizada, se escreve com Z. Espero que não tenha dado zebra aí, né, nessa questão. Em qualquer lugar, ela carrega o mal do racismo. Ela carrega o bem do racismo, né? E aí nós vamos utilizar aqui o mal com L, troca por bem. E mal, gente, sempre que se refere à doença, é escrito com L, mesmo que não desse para trocar pelo bem, porque aqui esse O nos diz que esse mal é um substantivo, está antecedido do artigo. Então, o mal, no sentido de doença, é escrito com L. Lembrem lá das nossas aulas. E aí, né, nós temos na finaleira o malo racismo. Como exigir que somente aqui, a partir de argumentos duvidosos, todos interpretem o insulto da forma como o insultador deseja? Não dá. E aí, né, gente, a partir de argumentos, a partir se escreve separado. Ao contrário de acerca, que significa se escreve junto. E aí sim, último parágrafo. A torcida do Grêmio é a mais empolgante do país. Mudou a forma de torcer no Brasil. Chamou o quê? A atenção. Apenas um artigo feminino. Chamou o quê? A atenção do mundo. Com a criatividade das músicas e uma cantoria incansável. Não há gremista que não sinta orgulho disso. Não há, gente. Não há do verbo haver, sentido de existir. Não existe gremista que não sinta orgulho disso. Mas por que ainda temos necessidade de carregar esse peso? Porque de pergunta no iniciozinho ali no meio, né? Separado, sem acento, né? Por que motivo? Tá lá, no início da pergunta, né? Então, vamos fechar aqui o nosso gabarito. Número 4. D de Dinamarca, dirigentes com G, estigmatizada com G mudo, mal com L, porque é a doença, e a partir separado. Número 5. A sem crase, com verbo haver, sem verbo haver. Número 5. A de Argentina. Número 6. Porque separado sem acento, separado com acento, junto sem acento, separado sem acento. C de Canadá, certo? Então, aí no quadro, vocês podem acompanhar. Gente, é complicado ler o texto sem termos aí, né, esses buracos, como eu digo, preenchidos, certo? Então, fica o alerta. Começar por essas questões, caso a nossa banca traga, certo? Para que justamente nós possamos aí conseguir entender o texto e responder a questão número 1. O texto trata essencialmente, quer dizer, às vezes até algumas outras ideias foram tratadas, mas qual é a essência desse texto? Falar sobre racismo, racismo no futebol, em especial com essa mania que a torcida colorada tem de chamar, né,
os seus próprios jogadores aí de macacos, tá? Então, é importante tomar cuidado quanto a essas ideias, tá? Então, né, nós temos ali a letra A, do racismo na sociedade brasileira, presente de forma exclusiva no esporte favorito dos brasileiros, o futebol. Gente, né, nós temos ali, né, a ideia de que, né, palavras como exclusivamente, somente, apenas, né, tornam a alternativa errada, tá? Então, a letra A, o exclusiva, não, né? Então, o que acontece? O texto trata do racismo no futebol, né? E não no racismo na sociedade brasileira como um todo. Ele está delimitado, né? Então, errada a letra A. Da rivalidade clássica entre gremistas e colorados, responsável, inclusive, pelo racismo no futebol gaúcho, né? Não é esse o foco do texto, tá? Não é esse o foco do texto, tá? Letra C. Da crítica do autor à atitude historicamente racista dos torcedores gremistas, disfarçada de grito da torcida, né? Justamente aí, né, gente, é um problema, né, que se tem. Ele fala dessa questão, né, que os gremistas chamam os colorados de macaco porque veio dos próprios colorados, ali a partir do terceiro parágrafo, com aquela ideia de que seriam, né, os próprios colorados que subiriam em árvores, em eucaliptos, para poder enxergar os jogos e chamar, então, né, por isso que eram apelidados de macacos, né? Então, o Germano diz que não há registro histórico quanto a isso, né? Então, gabarito letra C, da crítica do autor à atitude historicamente racista dos torcedores gremistas, disfarçada de grito da torcida, tá? Então, né, bem importante aí, né, essa referência. Depois, letra D, do risco do racismo se tornar cada vez mais presente no Brasil pela impunidade de torcidas racistas como a gremista, né? Então, isso seria além do que o texto diz, seria uma extrapolação. E a letra E, da anuência do autor do texto à forma como a torcida gremista se comporta durante jogos contra o Internacional. A anuência, não. Ele não está concordando, muito pelo contrário, como bom gremista, está criticando, inclusive. Então, gabarito da questão número 1, letra C de Canadá. Número 2, gente, gênero do texto. Que tipo de texto é esse, né? Então, quanto ao gênero do texto, ele é um artigo de opinião, um texto dissertativo, em que o autor tem uma tese, ele é contra o racismo, né, contra essa mania dos gremistas chamarem os colorados de macacos, especialmente nos grenais, né, e traz, né, essa opinião sustentada com argumentos, falando o quanto é ruim o racismo, né. Conto, tem quem, quando, como e onde, tem uma historinha aqui? Não. Fábula, temos animais ou plantas como personagens? Não. Resenha crítica, há uma crítica elogiando ou criticando um livro, um filme? Não. Editorial, é a opinião do veículo de comunicação? É um resumo das matérias que o veículo de comunicação está publicando? Não, né? Editorial tem esse propósito, trazer um resumo do que o veículo como um todo vai trazer naquela edição, das suas principais reportagens. Então, gabarito da número 2, letra A de Argentina. Questão número 3, muito querida nossa banca, né? Vocabulário. A palavra meritórias em negrito no texto não poderia ser substituída sem alterar o sentido por. Diz assim: é bom deixar claro, sei que o clube internamente reprova a expressão macaco. Há anos que a direção promove campanhas meritórias, sempre lembrando que somos todos azuis, pretos e brancos, mas a cantoria aludindo aos primatas é um tabu, ninguém toca no assunto. Então, meritórias, com mérito, com elogio, né? Digna, meritosa, louvável. Então, eficientes, impetuosa, gente, tem sentido negativo, mas também tem sentido positivo, tá? Arauta, né, justamente perspicaz, com um objetivo, sagaz, útil, né? Então, indignas é absurdamente errada e não dá
para substituir gabarito letra B de Brasil. 4, D de Dinamarca, 5, A de Argentina, 6, C de Canadá. Questão número 7. Assinale a alternativa em que todas as palavras contêm dígrafos. Para que todas as palavras contenham dígrafos, eu primeiramente preciso saber o que é dígrafo, né, gente? Então, lembrem lá, dígrafos. Duas letras, um só som. Nós temos os dígrafos consonantais, R, R, S, 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 C, S cedilha, X, C, NH, LH, CH, QU e GU, quando acompanhados do E e do I, e esse U sem som. Os vocálicos, AN, EN, IN, ON, a M, EM, M, O, M, U, M, ou ainda com N no fim. Lembrando da exceção, né? Qual é a nossa principal exceção? AM, EM, EN, em final de palavras, são o quê? DDN. DDN, para quem não lembra, ditongos decrescentes nasais. E aí nós temos cantar, AN, expressão, 2 S's, entorno, EN, né, gente? EN, criatividade não tem nada, letra A fora. Letra B, H, o H no início não conta, mas não é dígrafo. Interpretem, tem o IN, chamou o CH, ainda o IN, né? Vejam, gente, que chamou, o A separa do M, então não é, né? Só o CH mesmo. Os dígrafos vocálicos não podem ficar em sílabas separadas, tá? An, en, on tem que ficar na mesma sílaba. Ninguém. Você dizer, o EM não é, mas tem o IN e o GU, tem 2. Quando o QU não é, porque eu digo qua, pronuncio U, mas o AN é. Mundo, o N, genuinamente, temos o EN, gabarito a princípio, letra C de Canadá. Depois ali, vamos ver, cantoria, AN, qual? O QU aqui não é, mas quer sim. O segundo é. O QU e o GU, gente, tem que cuidar, ver se esse U não é pronunciado. Eu não digo qualquer, eu digo qualquer. Então, o primeiro QU é pronunciado, mas o segundo não. Tem, ó, a exceção, o EM não é dígrafo se está no final da palavra. É um ditongo decrescente nasal. E a atenção tem o EN. Então, cai fora a letra D por causa da palavra tem, que não apresenta dígrafo. Isentar EN, carrega os 2 R's, concordam o ON, o AM não é, e subiam não tem, porque o AM também não é. Então, caiu fora em razão do subiam, né? Gabarito se confirmando mesmo, letra C de Canadá, certo? E aí, gente, nós temos um assunto muito gaúcho, né? Que é a questão envolvendo estrutura e processos de formação das palavras. Mundialmente, lembram o que é o mente, né? O único sufixo formador de advérbio, derivação sufixal. Eu tenho um prefixo, né? Um radical, mundial, e acrescento o sufixo mente. Mundialmente, único sufixo formador de advérbio. Acredito que vocês não erraram essa parte. Grêmio, gremista, né? Quem se filia à torcida gremista, o ista, né? Sou filiado, petista, PMDBista, alguns partidos não dá para formar, né? Então, o ista é sempre quem está filiado, socialista, capitalista, sufixal também. E insultador, nós temos o or aí, que é também derivação sufixal ou sufixação, certo? Questão bem interessante, bem tranquila aí. Para quem não lembra, justaposição, quando eu coloco um radical do lado do outro, né? Como, por exemplo, pontapé, girassol. Aglutinação, quando tem perda na justaposição, ninguém perde nada.
Pode até ganhar. Na aglutinação alguém vai perder. Embora, em boa hora. Planalto, plano alto. De verbal, substantivo abstrato que vem do verbo, luta, de lutar, combate, de combater. De verbal, lembram, né? Substantivo abstrato vem do verbo, tá? Também chamada aqui, né, de regressiva. A de verbal, como encurta a palavra, também é chamada de regressiva. Lembrem aí. Aglutinação, já falei. Conversão ou derivação imprópria, quando eu mudo a classe da palavra. Jantar, eu janto, tu jantas, ele janta. O jantar será servido mais cedo. Transformei o verbo em um substantivo. Parasintética e prefixal e sufixal, lembram a diferença? Nas duas eu tenho um radical, coloco um prefixo e coloco um sufixo. Só que na prefixal e sufixal a palavra vive bem só com um deles. Infelizmente, existe infeliz e existe felizmente. Agora, na parasintética, o prefixo e o sufixo são colocados ao mesmo tempo. No radical entardecer, não existe em tarde, nem tampouco tardecer. Certo, gente? Beleza, tá? É bom a gente retomar. Lembrando que o CPC tem para vocês, né, curso direcionado para o concurso da Prefeitura de Santa Maria, aulas de português comigo, com todos esses conteúdos super bem explicados lá. São acentuadas pela mesma regra e a letra A emociona, né? A letra A emociona porque as palavras são curtinhas. E aí a gente cuida, né? Aqui o quê? A diferença entre monossílaba e oxítona. Se a palavra tiver mais de uma sílaba, ela não é monossílaba. Ela é oxítona, que é o caso de até. Uma oxítona terminada em E. Agora, já e E são monossílabas tônicas. Já em A é em E. Então, não é a letra A. Estádio. Grêmio. Estádio. Grêmio. Meritórias. O segredo está aqui, né, gente, em fazer uma boa separação de sílabas. Estádio, Grêmio, meritórias. Nós temos aqui as três palavras terminadas naquilo que chamamos de ditongo crescente. Semivogal mais vogal. Então, são as três paroxítonas em ditongo crescente. Por que paroxítonas? Porque a sílaba tônica é a penúltima. Sempre se analisando do fim da palavra para o começo. Lembrando que para acertarmos uma questão de acentuação gráfica, é necessário inicialmente separar as sílabas e depois verificar qual é a sílaba pronunciada com maior intensidade. No caso de até, era a última. No caso de Grêmio, é a penúltima. E temos ainda as chamadas proparoxítonas, que por enquanto não temos aqui exemplo. Seríamos proparoxítona, antepenúltima mais forte. Todas são acentuadas. Cântico, nós temos aqui também uma proparoxítona. Todas acentuadas. E aí, né, gente, nós temos aqui, na última, pastéis. Pastéis leva acento em razão da regra dos ditongos abertos, el, ei, oi, que não desapareceu o acento em todos, né? Se o ei e o oi está em oxítono, o acento continua. Então, não tem nada a ver com as proparoxítonas. Até oxítono em E, ninguém oxítono em EM e A monossílaba tônica em A. Ó a diferença entre oxítono e monossílaba, né? Depois, paciência, paroxítono em ditom crescente, árvores, proparoxítona e também oxítona em EM. Então, a número 9, gabarito, letra B de Brasil. Certo, gente? Tranquilos? Vamos em frente. Questão número 10. Questão número 10. E o nosso simulado, ele contempla praticamente todos os conteúdos do edital aí,
para que vocês, de uma forma ou de outra, possam fazer uma revisão. Lembrando, né, que o CPC organizou esse simulado com todo carinho, né, para ajudá-los nestes tempos aí de pandemia a manter o estudo em dia, né? Então, assinale a alternativa incorreta. Cuidado, né, gente? Não vão cair na pegadinha, né? No Grenal do domingo passado, na Arena, pelo menos 3 cânticos mencionavam a expressão. As 2 primeiras vírgulas foram usadas por motivos diferentes? Não, né, gente? Elas foram utilizadas basicamente, né, pelo mesmo motivo. Separar o quê? Adjuntos adverbiais, né? Então, na verdade, foram utilizadas por motivos diferentes. Sim, foram, né? Perdão. No Grenal do domingo passado é um adjunto adverbial. Na Arena, nós temos ali o deslocamento do adjunto adverbial. E a vírgula do meio, entre na Arena e no Grenal, separa termos de mesma função sintática. Vou colocar aqui para vocês no quadro, vou resumir um pouquinho, nosso quadro é menor, tá? No Grenal, vírgula, na Arena, vírgula. E aí vem outra história ali. Tem que tomar cuidado, essa questão eu elaborei, mas eu copiei o modelo de uma prova da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Gente, esta vírgula está separando 2 adjuntos adverbiais. Então, ela separa termos de mesma função sintática. Separa termos de mesma função sintática, 2 adjuntos adverbiais. Porém, vocês lembram que o normal do adjunto adverbial é estar no fim. E aqui está no começo. Então, esta vírgula, como um todo, tá, está marcando o deslocamento do adjunto adverbial. Então, como diz a questão, né, as 2 primeiras vírgulas foram utilizadas por motivos diferentes. Certo, certo. Marco essa? Não, eu quase que estava me iludindo ali já, né? Está pedindo a incorreta, tá? Em donde o apelido, a vírgula foi utilizada para marcar a elipse do verbo, tá? Donde o apelido, donde veio o apelido, a origem. Então, a vírgula está sendo usada para marcar a elipse do verbo, a omissão do verbo facilmente captado por nós, de onde se originou, de onde veio, de onde nasceu, tá? Letra C. A justificativa, como a reação, também é sempre a mesma. Não se trata de. Ó, não se trata de, tá? Sempre que eu tenho um verbo e este verbo tem o se, o meu cérebro automaticamente tem que se ligar. Ou este se é a famosa partícula passivadora, ou é o nosso conhecido índice de indeterminação do sujeito. Como eu diferencio a partícula passivadora do índice? Eu diferencio por meio da regência do verbo. Se o verbo vem acompanhado de preposição, ou seja, se ele é um verbo transitivo indireto mais se, esse se é o chamado índice de indeterminação do sujeito. Então, é preciso saber regência, né, gente? Lembrar o que é um verbo intransitivo, aquele verbo com sentido completo, sem objetos. O que é um verbo transitivo direto, é aquele que não pede preposição no seu complemento verbal. O transitivo indireto pede a preposição no seu complemento verbal e assim caminha a humanidade. Então, o gabarito é a letra C de Canadá. Está errado ao dizer que nós temos aí um C como partícula passivadora. Esse C é o índice de indeterminação do sujeito. Letra D. Se o período, sempre lembrando que, fosse reescrito, sempre nos lembrando de que, olhem só, verbos esquecer e lembrar podem ser transitivos diretos ou transitivos indiretos. Dado em aula, quando são transitivos diretos?
quando não tem pronome. Lembram? Sem pronome, sem preposição. Era o exemplo original, né? Lembrando que, mas aí eu coloquei o nos, sempre nos, lembrando de que, nos de. Então, virou VTI. Correta, está certa, não prejudicaria a correção gramatical. Concordam que é racista chamar um jogador de macaco, chamar o juiz de macaco, chamar qualquer outro de macaco? O sujeito está oculto, facilmente encontrado pela leitura do texto, né? Essa turma não acha racista chamar um colorado de macaco. Concordam? Quem é que concorda? Essa turma, né? Então, sim, facilmente encontrado pela leitura do texto. Gabarito, letra C de Canadá. Questão número 11, muito falado em aula, né? Sempre que nós temos ali o A, grudadinho no que, eu tenho que abrir o meu olho, que esse O tem uma função, uma classe, melhor dizendo, morfologicamente falando, e esse que também, tá, gente? Então, para recordar, né? Sempre que eu tenho o A, o os, o as, ao lado do que, esse, este A são substituíveis por aquele, aquela, aquilo, se classificando, portanto, como pronome demonstrativo. E o que, como vai estar retomando este O, este A, se classifica como pronome relativo. Então, normalmente aqui eu troco por aquela, aquele, aquilo. E o pronome relativo aqui eu troco por o qual, inflexões, a qual, as quais. Então, né, diz assim, tudo que o Grêmio faz, tudo aquilo o qual o Grêmio faz. Pronome demonstrativo e pronome relativo. Gabarito, letra A de Argentina. Beleza, gente? Mais um pouquinho lá. Questão número 12. Não se tratam de expressões racistas. Ó, o que a gente falava, o trata, né? Se, né? Tinha pouco ali. Se o se é o índice, o verbo não pode ir para o plural. Tá errado. A imensa maioria dos gremistas apresenta o partitivo especificado. Imensa maioria gremistas. O verbo concorda com maioria ou com gremistas. Então, a imensa maioria apresenta, a imensa maioria dos gremistas apresentam. Então, 2 e 3, as duas estão corretas. Número 12, gabarito, letra E de Equador, certo? Então, tinha que saber a concordância com os partitivos. A maioria, um grande número, grande parte. Sempre que o partitivo vier especificado, a concordância pode se dar ou com o núcleo, que no caso é maioria, ou com a especificação, que no nosso exemplo é gremistas. Então, tanto 2 quanto 3 estão corretas. Número 13. Quisesse e cantam, né, gente? A importância das chamadas desinências modo-temporais. Aquelas 10 que nós sempre pedimos para vocês memorizarem. SSE indica o verbo conjugado em qual tempo, em qual modo? Pretérito imperfeito do subjuntivo. E aí, gente, lá no 5º parágrafo nós temos o cantam, né? Inclusive os que cantam no estádio, né? Inclusive os que cantam, cantam hoje, presente do indicativo. Então, número 13, gabarito, letra C de Canadá. Número 14, quase acabando aqui. Uma questão sobre que. Sei isso. Quando eu troco o que por isso, disso, nisso,
Esse que é o quê? Conjunção integrante. Há anos que a direção promove, há anos que a direção promove, há anos a direção promove. Esse que está sobrando. Quando o que está sobrando, ele é chamado de partícula expletiva ou de realce. Eu posso tirar, que não faz falta nenhuma. E aí diz, sempre lembrando que somos todos azuis, pretos e brancos. Sempre lembrando isso, troquei o que por isso, conjunção integrante, número 14, gabarito, letra E de Equador. Letra E de Equador. Questão número 15. E aí nós temos um pouquinho de análise sintática para observar. A banca que resolveu nos questionar uma das funções menos, né, cobrada e menos, talvez não digo até cobrada, mas menos cuidada por nós, que é complemento nominal. Terceiro parágrafo lá de uma expressão racista, né? Então diz assim, não se trata de uma expressão racista. Gente, é só colocar o que tem antes, tá? Se eu tenho antes um verbo, isso aqui não pode ser complemento nominal. Isso aqui vai ser um objeto indireto. Depois, partidos feitas pelos macacos. E aí diz lá, né, partidas, melhor dizendo, partidas feitas, feito pelos macacos, as partidas feito macacos, né? Assistir às partidas. Nós tínhamos antes o verbo assistir. Assistir às. Então, se eu lembrava ali que o verbo assistir, no sentido de ver, de olhar, ele é um VTI, também eu vou ter aqui um objeto, tá? Tá? Indireto. Só ver se está certo que eu estou olhando aqui para vocês. Terceiro parágrafo. É isso mesmo, partidas feito macacos. Isso mesmo, tá? Então, só deixando certinho ali a alternativa. Verbo assistir a partidas, né? As partidas. Estava completando o verbo assistir. Letra C. Um único documento no quarto parágrafo. Nunca vi um único documento. O verbo ver, gente, é um verbo transitivo direto. Então, um único documento é o objeto direto. E depois, quinto parágrafo, a expressão macaco. A expressão macaco reprova o quê? Reprova. Então, letra D. Reprova a expressão macaco. Então, o que vocês têm aqui? O verbo reprovar, verbo transitivo direto, a expressão macaco, objeto direto. E aí a última, né, o oitavo parágrafo, de carregar esse peso. Temos necessidade de carregar. Necessidade de quê? Como necessidade é nome, o termo que vem depois traz preposição. Então, está aqui o nosso complemento nominal. Gabarito da questão número 15, letra E de Equador. Ah, então, vejam, né, gente? Bem importante aqui, tá? Considere as seguintes propostas de substituição envolvendo pronomes, tá? Então, vejam vocês.
pelo menos 3 cânticos mencionavam a expressão. Mencionavam o quê? Pelo menos 3 cânticos mencionavam na. Então, gente, aqui, tá? Desconsiderando, né? Desconsiderando a nossa colocação pronominal, né? Mencionavam tem som nasal. O A vira na. Mencionavam na, certo? Então, está correta aí. Mas a cantoria aludindo aos primatas, aludindo a quem? Aos primatas. Não posso usar os, eu teria que usar a eles, porque o termo tem preposição, o ou a, somente quando não tem preposição. Todos interpretem o insulto, todos o interpretem, todas estão corretas, então nosso gabarito, letra E de Equador aqui na número 16. Todas estão corretas. Número 17, substituição do onde, dá para trocar ali em que, no qual, né? Então, a arena é um dos únicos lugares em que, no qual, né? Na qual, a arena, né? Ou ainda nos quais, únicos lugares, né? Podia ser retomando um, poderia ser retomando únicos. A errada é a letra C, porque nós não podemos utilizar aí o artigo depois de cujo. Cujo, nem pensar, certo? Errada. Número 18, última questão, corrigindo o nosso simulado, preparado com muito carinho para vocês. Assinale a alternativa correspondente à sentença em que a palavra sublinhada está empregada de forma correta. Seção esportiva é com S e C cedilha, é o departamento. Errada. A torcida do Grêmio sempre foi iminente? Não, sempre foi eminente, elevada. O preso, né, o torcedor foi preso em flagrante? Não, em flagrante. Recomenda-se manter discrição ao tratar do tema racismo? Sim, manter discrição. E a intenção do jornalista com C cedilha e não com S, né, gente? Não conhece. Gabarito, então, fechou letra D de Dinamarca. Dessa forma, nós concluímos a correção do nosso simulado para o concurso da Prefeitura de Santa Maria. Eu espero que vocês tenham se saído super bem, que tenham sanado as eventuais dúvidas e qualquer coisa entre em contato comigo aí para esclarecer. Ótimos estudos a todos vocês. Até mais, pessoal!